Nós vamos ler em 1 João, capítulo de número 5, verso 8, parte 2 desta mensagem. Amém? Olha o que diz a palavra. 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar? Vamos falar com o papai? Pai, em nome de Jesus, fala conosco, fala com as nossas vidas, fala com nossos corações, pois a palavra é tua, não é nossa, a palavra é sua, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que a maneira que o Senhor falar conosco, nós receberemos a bênção, receberemos a vitória, receberemos, ó Pai, aleluia, algo da tua parte. Então é muito interessante nós ouvirmos, ó Deus, a tua voz. É muito interessante, ó Pai, nós ouvirmos o que o Senhor tem a executar, a falar conosco nesta noite. Fala, Jesus, poderosamente, ricamente, no nome do Cordeiro de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Jesus é digno de palmas com glórias. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre a tríplice testemunha. Amém? Vocês conseguem repetir? A tríplice testemunha. Não, triste não. Que triste testemunha. Que negócio é, ô Carlão? Vamos lá de novo? A tríplice testemunha. A tríplice testemunha. Nem todo mundo falou. Tem gente que falou triste. Vamos de novo? 1, 2, 3. A tríplice testemunha. Tem gente falando de atrito. Tríplice. A tríplice testemunha. Glória a Deus. Amém? O que é tríplice? 3. As 3 testemunhas. Então vamos falar normal? A tríplice testemunha. As 3 testemunhas. A tríplice testemunha. Tá bom? Querido, nós vamos falar nesta noite sobre água, sangue e espírito. Quero começar dizendo o seguinte para vocês. Não tem sentido nós estarmos diante do tribunal, diante de algum tribunal, se não houver testemunhas. Quando se vai diante de algum tribunal, é porque realmente se tem testemunhas para chegar numa conclusão final, seja por magistrados, enfim, eles vão chegar a uma conclusão final e vão dar o resultado final, batendo o martelo se o camarada vai ser preso, se o camarada ganhou o processo, mas vai existir ali testemunhas. Só que nesta noite eu estou falando com vocês da tríplice testemunha, ou da 3 testemunhas, que é água, sangue e espírito. Saindo um pouquinho do tribunal, eu quero compartilhar com vocês, se porventura nós repensarmos o que nós temos no nosso corpo. Nós temos água, nós temos o espírito, nós temos sangue. Vamos começar pelo sangue. O sangue é algo tão importante que nós temos no nosso corpo aproximadamente 7.000 litros de sangue. Às vezes algumas pessoas são necessárias fazer transfusão sanguínea. Porque pela transfusão sanguínea, se a pessoa realmente for fazer, é porque foi detectado pelo laudo médico alguma doença, ou se ela doou sangue, foi detectado alguma coisa. Então tem que fazer transfusão, ou se for passar por alguma cirurgia. Eu não sou médico, mas nós temos pelo menos um pouquinho desse conhecimento que a pessoa tem que fazer transfusão quando necessita de tomar sangue. Porém, os 7.000 litros de sangue que nós temos tem tudo a ver com esse sangue que nós acabamos de ler aqui na palavra. Por outro lado, nós temos também a boa quantidade de água, embora há muitas pessoas que não tomam água. Errado. Tome água.
precisa tomar água, senão o primeiro órgão a dar problema é o rim. Ou os rins, porque nós temos 2 rins, certo, professor? 2 rins. Um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Quem não toma água vai ter problema futuramente no rim. Então precisamos tomar água. Água, sangue e espírito. Nós entendemos alguma coisa sobre a psique. A psique, ela relata o nosso entendimento. E isso tem uma ligação com o espírito. Amém? E quando nós lemos esse texto, escrito pelo João, isso leva a nós lá atrás, que a Bíblia fala assim, que o Espírito do Senhor pairava sobre a água, ou seja, flutuava sobre as águas. O que isso tem a ver com a mensagem deste momento, desse instante? Primeiro, eu disse que nós temos água no corpo. Uma pessoa sem água no corpo, o que acontece com ela? Ela fica debilitada. O que acontece com ela? Ela fica muito mal. Sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Uma pessoa também sem sangue, o que acontece? Vai morrer. Vai a óbito, certo, Jaiane? Então, nós precisamos ter sangue. E o espírito? Precisamos ter o espírito. Para que o espírito? Para o nosso intelecto, para o nosso raciocínio, para o nosso grau cognitivo funcionar. Sim ou sim? Sim. Porém, chama atenção esse texto, que está dizendo que 3 são as testemunhas: água, sangue e espírito. Quando nós lembramos de água, água tem um significado na Bíblia muito grande, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Aleluia. Amém? Amém? As águas do dilúvio encheram essa terra. Primeiro eu falei que o Espírito do Senhor parava sobre as águas. Depois as águas do dilúvio encheram essa terra. Sim ou sim? Sim. Sim. Moisés, uma vez, o povo estava com sede e Deus falou para ele: fere a rocha. Ele foi e feriu a rocha. Saiu o que da rocha? Saiu o que da rocha? Água. Saiu o que da rocha? Água. Em Êxodo capítulo, um pouquinho antes do capítulo 12, Deus mandou que cada um dos judeus ou dos hebreus matasse um cordeiro e pegasse o sangue e passasse sobre os umbrais da porta, ou seja, sobre os batentes da porta. Por quê? Porque seria enviado o espírito da morte. E automaticamente, se o espírito da morte passasse, quem tivesse esse sangue nos batentes da porta, o espírito da morte ia passar e não ia ferir, não ia acontecer nada, porque a vitória seria dada através do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Detalhe, sangue. Esse sangue estava apontando para o sangue de Jesus. Amém? Esse sangue apontava para o sangue de Jesus. Aí eu digo a você o seguinte: e a água? O que a água ainda continua tendo com isso? Se o sangue aponta para Jesus. Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão, São Mateus capítulo 3. O texto diz lá que o Rio Jordão tinha muita água. Sim ou sim? Vamos voltar um pouquinho na passagem de Jonas. Jonas foi engolido por um grande peixe. Não é baleia. Tem gente falando que é baleia. Não é baleia. Um grande peixe. Tem peixes que pesam toneladas. O texto não identifica. Mesmo fazendo um exegese, já foi feito o exegese, não fala que é baleia. Exegese é o aprofundamento do texto. Não é baleia. Mas eu queria chamar a sua atenção que as águas também ali, com a permissão de Deus, fez com que Jonas, ou Deus enviasse um peixe muito grande e engolisse Jonas. Olha o ambiente, água. Vamos voltar agora no Novo Testamento. A Bíblia fala assim, ou a Bíblia menciona que Jesus andou sobre as águas. O que ele está demonstrando ali? Que ele tem poder. O que ele está demonstrando? Que ele tem autoridade. Ele fez a água ficar como superfície e andou sobre as águas. Água. Sangue. Falamos de sangue passado nos umbrais. E espírito? Por que o espírito? O que tem a ver o espírito? Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que o sangue se refere à morte sacrificial de Cristo, do qual nós vamos celebrar nesta noite. Nós estamos sempre aqui para celebrar a morte sacrificial de Cristo. Sim ou sim? Sim. Se nós não entender essa situação, nós vamos participar da ceia ou
do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, como se fosse algo normal, algo natural, e não é. É sobrenatural. Embora tem muitas pessoas que ainda acham que quando você está em jejum e você toma ceia, você está quebrando. Nananina, não quebra não, porque é algo espiritual. Sim ou sim? Sim. Vamos lá então. Hebreus capítulo 9, versículo 22, ou versículo 22 do capítulo 9, diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Eu disse no culto da manhã que as pessoas vão lá e expulsam demônio. Eu também já cometi esse erro. Sai pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus não se expulsa demônio. Demônios são expulsos no nome de Jesus. Sim ou sim? Sim. Quem já viu pessoas expulsando demônios? Sai pelo sangue de Jesus. Quem já viu? Então, mas não é. É no nome de Jesus. Olha no versículo 22 do capítulo 9 de Hebreus, lê na sua casa. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E quanto ao Espírito? O Espírito remete ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele testifica continuamente com Jesus e nos guia ao caminho da verdade. Amém? Amém. Quem que nos aconselha? Quem que nos orienta? Quem que nos ensina? É o Espírito Santo. Mesmo que nós temos um Espírito, se alguém tirar esse Espírito de você, ele for embora, o que vai ser você? Ou nada. Perceberam que são três? Água, sangue e Espírito. Vamos voltar lá em São João capítulo 4, quando a mulher estava tirando água do poço de Jacó. Ela achou que aquela água era melhor. Para o conhecimento samaritano, aquela água era a perfeita. Qual é o pH que tem que ter na água mesmo? Qual é o pH que tem que ter na água mesmo? Vocês lembram? 7, 8 mais ou menos. Suponho que a água do poço de Jacó tinha um pH elevadíssimo. E Jesus chega e faz uma proposta para ela. Aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede. Era água de qualquer poço? Era água de poço artesiano? Era água com substância química? Não, era uma água diferente. Essa água era ele mesmo. Quem sabe ela parou, pensou, e como é que eu vou fazer para tirar água desse poço? Porque ela refletiu e ela quis experimentar. Ela foi melhor do que muita gente. Tem muita gente que não come nada ou não toma nada e fala, eu não gosto, e nem tomou. Eu era um desses. Uma vez ofereceram chocolate para mim, eu quero saber de chocolate, coisa nenhuma. Depois que eu comi, ofereceram mamão, né, pastora? Aí eu falei, pô, come mamão, não, mamão é para velho. Foi ou não foi? Foi, pastora? E hoje, se você colocar mamão na minha frente, papaya, formosa, não vai sobrar, porque eu vou comer tudo. Amém? 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 Amém. Vamos voltar aqui. Olha o que diz. João 16,13. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Para quem tem o Espírito Santo. Para quem tem o Espírito de Deus. Então o Espírito, água e sangue é muito importante na vida do cristão. Mas para você entender o significado de quando Jesus morreu, o que saiu dele, para nós encerrar a mensagem? Quando ele morreu, o que saiu dele? Água e sangue. E depois ele fala assim, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Veja o quanto é importante. Água, sangue e espírito. Às vezes nós não valorizamos a palavra de Deus, mas ela tem algo profundo para o nosso entendimento. Sem água, nós não somos nada. Experimente fechar a torneira e fique sem água. Sem luz você passa, mas sem água não. Experimente cortar jugular. Ou a outra veia que tem a femoral aqui. A aorta femoral. E deixa o seu sangue esvaiar. Deixa esvaiar. Você perdeu os seus 7 litros de sangue. Nós não somos nada. Sem água, sem sangue e sem Espírito. E muita gente acha que é muita coisa sem o Espírito de Deus. Não é. Se nós sairmos da presença de Deus, nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa porque nós temos água que Jesus falou que nós tínhamos que beber, o sangue que nós vamos participar, que Ele derramou na cruz, e o Espírito que Ele colocou em nós e transformou a nossa vida.
Então, eu queria chamar a sua atenção que essas 3 testemunhas estão dentro de nós, Jaiane, está dentro de ti, Júlia, está dentro de nós, Lígia. Só que nós muitas das vezes não entendemos. Nós resolvemos faltar no culto por coisinha mínima. Nós resolvemos desistir de Jesus por coisinha simples. E nós já temos uma essência muito grande. Essas 3 testemunhas estão na terra, por enquanto. Estão nos olhando, estão nos acompanhando, está dentro de nós. Mas às vezes nós não sentimos, às vezes nós não percebemos, às vezes nós não olhamos, às vezes nós desprezamos, mas está ao nosso lado, está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de você, senão você não estaria aqui. A água, você tem a água da vida, senão você não estaria aqui. Orime canta, lavassuri me anda. O sangue foi derramado por sua vida, senão você não estaria aqui. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a água da vida, nós temos o sangue de Jesus. Amém? Então o que nos resta? O que nós precisamos? O que nós precisamos? De nada. De nada. Nós temos tudo. Jesus falou assim: sem mim, nós temos tudo de Jesus. Temos a água da vida, porque Ele falou que é a água da vida. Temos o sangue, porque o sangue Ele derramou por nós. E temos o Espírito que nos aconselha, que nos orienta, que nos dirige. Muitas vezes nós estamos querendo pegar atalho diferente, atalho errado. O Espírito nos dirige, não vai por aqui, vai por ali. Então valorize o Espírito Santo que está na sua vida. Valorize a água que você já bebeu uma vez. E valorize o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Amém? Porque muitas das vezes nós vivemos confusos, perdidos, porque falta esses 3 elementos importantes na vida do ser humano. Eu disse que sem luz nós passamos, sem a luz natural, sem a luz de Cristo nós não passamos, não. Amém? Sem luz nós passamos, a luz de Thomas Edison, mas sem a luz de Jesus nós não conseguimos. Sim ou sim? Para irmos para o finalmente da mensagem. Você consegue ficar sem água? Você consegue ficar sem água? Eu também não. Você consegue ficar sem o sangue? Também não. Então, se nós não conseguimos nada disso, significa o quê? Que nós precisamos ter a água que é Jesus, o sangue que é Jesus, o Espírito de Jesus. Jesus falou assim, lá em São João 14, eu vou para o Pai e vou deixar o quê? Que é o Espírito Santo. É Ele que nos consola, a hora que você está triste, quase chorando. O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com meus problemas? Salomão lá para trás disse assim, pelo Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas tem que entregar, não é entregar parcial, é entrega total. Um dos pontos mais importantes da vida do cristão é que eles entregam a vida pela metade. Vida por Jesus tem que ser entregue total. Nós tivemos no culto pela manhã. Alguém pode falar, poxa, mas o pastor não cansa, tem outro culto à noite. Estamos por Jesus. O que Ele fez por nós foi muito grande. O que Ele fez por nós foi muito forte. E não é só o pastor, temos o presbítero, temos os irmãos que estão aí, que vêm dar suporte para nós aqui. Porém, por que eles fazem isso? Porque eles beberam da água. Por que eles fazem isso? Porque eles entenderam que Jesus verteu o sangue na cruz. Por que eles fazem isso? Porque o Espírito Santo está direcionando, ou muitas das vezes redirecionando a vida deles. Amém? Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.